Aqui ao meu lado agora, Ítalo Dutra, diretor de Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação. Ítalo, qual o balanço que você pode fazer para a gente dessa trajetória da base, desde junho do ano passado, meados do ano passado, até esse momento hoje, em que a proposta preliminar chega aqui ao Conselho Nacional de Educação? Acho que primeiro é um balanço de muita participação. Acho que esse é o principal motivo que nos traz até aqui hoje. Então é um balanço de muita negociação, da produção de um entendimento muito amplo, com um esforço de coordenar divergências, coordenar necessidades, ampliar o documento preliminar para esse documento hoje, que é apresentado na segunda versão, certamente um documento mais aberto, um documento que congrega mais convergências que o primeiro documento. Então esse é um esforço para nós, aqui do Ministério da Educação, certamente um momento de muita alegria, porque a gente faz um balanço de que há uma participação crescente. E com uma participação crescente, a gente também tem a esperança de que essa participação crescente se configure em uma adesão à Base Nacional Comum, no sentido da sua transformação em currículo, da sua crítica, que deve continuar acontecendo mesmo depois que ela for homologada, e da compreensão de que, ainda que ela tenha um nível de prescrição alto, ela precisa ser reinventada, transformada, moldada, modificada para atender um único sujeito, o sujeito estudante da educação básica. Para isso que essa Base Nacional Comum deve servir. Ela é uma referência, não é a única referência, é uma referência importante, mas não é a única referência. Aquilo que o professor traz, aquilo que é a necessidade do lugar, a necessidade da gente ampliar esse horizonte de bens culturais que o professor da educação básica precisa ter para trazer a Base Nacional Comum para um outro patamar. Agora, para quem está nos acompanhando hoje, qual é o próximo passo? A base chega ao Conselho Nacional de Educação e o Conselho agora, no meio do ano, já deve começar a analisá-la, não é isso? Agora ela chega ao Conselho Nacional de Educação e é entregue também junto aos secretários de Educação dos Estados e do Distrito Federal e aos secretários municipais de Educação. A intenção agora é fazer uma nova rodada de discussão nos territórios, ou seja, tem que acontecer reunião nas escolas, discussão em todos os pontos em que a base já passou, até no sentido, inclusive, de que ela seja ampliada essa discussão, para que a gente tenha um novo escrutínio e uma nova versão da Base Nacional Comum, que vai ser, então, acompanhada pelo Conselho Nacional de Educação, no sentido que eles façam assim, a análise final e produção da norma que é a Base Nacional Comum Curricular para ser enviada de volta ao MEC. Muitos especialistas, Ítalo, dizem que países que vivenciaram esse processo, semelhante ao que o Brasil está vivendo agora, de discussão de uma base nacional comum, experimentaram um salto de qualidade na educação em seguida à implementação da base. A expectativa de vocês é que o Brasil possa vivenciar esse mesmo momento? Olha, a nossa expectativa é que a gente tenha mais participação nas decisões sobre educação. Eu não sei se um documento em si, sozinho, consegue dar conta de elevar a qualidade da educação. O que eu acho que certamente esse processo traz, primeiro é desmistificar um pouco essa ideia que o professor da educação básica brasileira e que a escola da educação básica brasileira não quer tomar decisões em relação ao seu futuro. Eu acho que houve uma participação extensa de escolas, uma participação grande de professores. Em segundo lugar, que a partir disso a gente consiga construir diálogos cada vez mais produtivos para que esta base e outros documentos que normatizem a educação básica sejam tão debatidos e tão discutidos que sirvam exatamente para a vida cotidiana da escola. Porque não adianta a gente produzir um documento que fique encastelado, ou que fique colocado numa biblioteca. Ela tem que servir para uma referência de fato, real, viva, para o trabalho na escola. Certo, Vitor. Muito obrigado. Valeu.